Hebreus 11, amém, queridos? Quem achou aí, dá um brado bem forte. Só alguns acharam. Agora vocês me esperam aí, né? Já achei aqui, Hebreus 11. Nós vamos meditar um pouquinho junto hoje sobre homens e mulheres. Aqui está no genérico, né? Tanto faz homens como mulheres. Homens dos quais o mundo não era digno. Amém? Homens e mulheres extraordinários da palavra de Deus, que exerceram a fé de uma maneira poderosa, de uma maneira transformadora, de uma maneira eficaz, e que traz para nós exemplo, inspiração, força, ânimo e testemunho para que nós possamos permanecer seguindo ao Senhor e cumprindo a palavra dele. Amém? Hebreus 11, do 1 em diante. Vamos ler todo o capítulo 11 e 4 versículos do capítulo 12. Amém? Na sua versão pode estar um pouquinho diferente da minha, mas é a mesma coisa, tá? Eu estou aqui na versão, nova versão transformadora. Diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ir. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como um estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo
espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro dos seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e as suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria e de açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, e outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Diga comigo: este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós
eles não chegassem à perfeição. Ou seja, por mais que eles receberam muitas coisas, e outros às vezes morreram sem ver a promessa se cumprir, a promessa maior eles não receberam, porque o Cristo ainda não tinha vindo, e o Senhor tinha esperado esse tempo, aqui no tempo dos apóstolos, no caso, né, para trazer o Cristo ao mundo, e então cumprir a sua maior promessa, que era a do Messias, para que nós fôssemos aperfeiçoados juntamente com os santos do Antigo Testamento. No capítulo 12, versículo 1 em diante, ele diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Fala conosco. Ministra aos nossos corações, Senhor. Trabalha em nosso interior, Senhor. Fortalece a nossa fé, Pai. Encha-nos de fé, de ânimo, de coragem, Senhor. E que nós possamos ser aperfeiçoados cada vez mais pela Tua palavra e pelo Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queridos, nós lemos aqui tantas e tantas passagens, porque esses textos aqui representam quantas histórias do Antigo Testamento, não é verdade? Muitas e muitas histórias. Vários e vários homens e mulheres citados aqui como homens e mulheres de fé, como heróis e heroínas da fé, que nos servem como espelho, que nos servem como padrão, que nos servem como referência para a nossa caminhada. Ele começa falando sobre os patriarcas, e você vai ver ele falando sobre Abraão, Isaac, Jacó. Morreram sem ver a promessa se cumprir. Morreram sem ter a terra de Canaã como herança. Morreram, como estrangeiros naquela terra ainda. Mas eles morreram crendo que a promessa se cumpriria, e os seus filhos herdaram aquela terra e possuíram aquela terra, habitaram aquela terra. Nós temos aqui falando sobre homens como Moisés, que foi o maior profeta, do Antigo Testamento. Ninguém fez tantos milagres como Moisés no Antigo Testamento. Ninguém viu, Deus de uma forma tão extraordinária como Moisés viu. Pôde ver o Senhor face a face. E ele passou por provas, ele passou por lutas, ele teve que sair do Egito fugindo, como diz aqui o texto. Mas ele confiou no Senhor, em todo o tempo, confiou no Senhor, crendo que o Senhor estava conduzindo a vida dele. Ele preferiu sofrer por amor à palavra de Deus, por amor ao seu povo, do que usufruir dos prazeres que o Egito tinha para ele. Depois a gente vai ver aqui outras histórias, falando sobre os juízes, falando sobre Sansão, Gideão, Baraque, Jefité, homens que foram usados por Deus grandemente para libertar o povo de Israel de momentos de escravidão, de povos vizinhos ali os escravizavam, os mutilavam, os roubavam, e Deus levantava esses homens para libertá-los. Foi falado de Samuel, foi falado de Davi. Samuel é um homem bastante complexo e completo. Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote e Samuel foi juiz, ou quase um rei, ele que mandava tudo ali em Israel.
E Samuel, ele foi o homem que ungiu a Davi. Depois fala de Davi aqui, aí fala sobre as coisas que esses homens fizeram, né? Conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas e fizeram muitas coisas. E o que eu queria frisar com vocês, chega aqui no versículo 13, no 14, 15 e 16, eu quero começar a refletir nesses primeiros textos aqui, para depois a gente passar para o capítulo 12, onde eu quero focar também um pouco com os irmãos. Todos eles, versículo 13, morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse mundo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Amém? Olha que interessante, que forte essa palavra. Todos morreram na fé, embora ainda não tivessem visto o cumprimento dessas promessas. Tem alguém aqui que já recebeu alguma promessa de Deus? Deus falou diretamente com você e ela ainda não chegou? Tem alguém aí? Você recebeu uma promessa que até agora não se cumpriu ainda? Aqui, essa primeira parte que nós lemos no capítulo 11, quando fala dos patriarcas, ele conclui essa parte dizendo: todos eles morreram na fé, ou seja, eles não perderam a fé, não desanimaram da fé, não acharam que Deus talvez tinha errado na promessa, que Deus tinha falhado com a promessa, ou que Deus talvez não estivesse a fim de cumprir a promessa. Não, eles morreram na fé, morreram crendo, porém sem ter recebido as coisas que lhes foram prometidas. Tem promessas que Deus nos dá e que vão se cumprir lá na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, porque foi o que aconteceu aqui com Abraão, com Isaac, Jacó e a sua descendência. A promessa foi passando de um para outro, né? Abraão recebe a promessa e ele passa para Isaac. Isaac toma posse da promessa e passa para Jacó. Jacó toma posse da promessa e passa para os seus filhos, e ela vai adiante, mas a promessa não falhou. Ela chegou no tempo de Deus, ela chegou no tempo certo, e aquele povo pôde vivenciar a promessa do Senhor. Mas o mais interessante de tudo isso é que aqueles que morreram sem ver o cumprimento da promessa, morreram crendo que a promessa se cumpriria. Eles não morreram pensando assim: quer saber de uma coisa? Olha, eu estou velho e a promessa não se cumpriu ainda, então eu acho que essa promessa aí não vai se cumprir mais. Eu acho que essa promessa aí já era. Não, eles não pensaram assim. Eles morreram crendo na promessa. Eles morreram tendo convicção de que aquele que tinha feito a promessa era fiel para cumprir a promessa que tinha sido feita. Amém, queridos? Quando nós lemos aqui sobre José, o texto diz que José, ele ordenou ao seu povo que cuidasse dos seus ossos. Não sei se você lembra essa passagem. Depois, se alguém puder trazer um copo de água para mim, estou ficando rouco aqui já. Lá no texto de Gênesis, finalzinho de Gênesis ali, vocês vão ver José chegando perto da sua morte, e ele reúne seus irmãos, ele reúne os principais líderes ali do seu povo naquele momento, e ele diz para eles: certamente o Senhor visitará vocês, os tirará dessa terra e os levará para a terra que ele prometeu aos nossos antepassados. E quando isso se acontecer, não deixe meus ossos aqui, leve meus ossos com vocês. Isso é ter convicção da promessa de Deus. Ele estava para morrer, ele não iria ver a promessa se cumprir, mas ele cria tão poderosamente, tão fortemente que a promessa se cumpriria, que ele disse:
nem os meus ossos vão ficar aqui no Egito. Quando a promessa se cumprir, leve meus ossos com vocês. E quando você imagina o povo atravessando ali o deserto, atravessando o Mar Vermelho, atravessando aqueles montes, aqueles vales, até chegar em Canaã, você vê uma multidão de milhares de pessoas. E no meio daquele povo tinha um caixão. No meio daquele povo tinha um caixão sendo carregado. No meio do Mar Vermelho tinha um caixão sendo carregado. Eram os ossos de José. Os ossos de José estavam indo para a terra prometida. Os ossos de José estavam indo para Canaã. Obrigado, querido. Você consegue imaginar isso? Isso é fé na promessa. Isso é confiança na promessa de Deus. Esse é o maior exemplo do que o versículo 1 do capítulo 11 nos declara. Que a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que você não vê. José não estava vendo a terra prometida. José não estava usufruindo dela. Mas ele tinha convicção plena. Ele tinha um firme fundamento de que Deus cumpriria sua palavra, que ela não falharia, que ela não voltaria atrás. Então, aqui a gente não sabe quem foi que escreveu a carta de Hebreus. Alguns dizem que pode ter sido Paulo, outros dizem que não vou entrar nesse mérito. Mas a questão é que o autor ele vai definir então aqui e dizer o seguinte: eles poderiam ter voltado para a terra de onde eles saíram. Eles poderiam ter saído daquele lugar, voltado lá para a terra de Ur, mas não. Por que eles permaneceram ali? Porque eles buscavam uma pátria celestial, não apenas uma pátria terrena. Eles estavam buscando algo maior apenas do que uma porção de terra. Eles estavam querendo fazer a vontade de Deus, eles estavam querendo cumprir os planos de Deus. Eles queriam algo espiritual também, não apenas material. E ele fala para nós aqui. Então, irmãos, nós, quem fala desse modo, espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. E por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade celestial preparada para aqueles que não se envergonham de Deus, que não titubeiam na sua caminhada, que não olham para trás, mas permanecem fiéis até o fim. E o Senhor não se envergonha dessas pessoas. Amém? O Senhor não se envergonha daqueles que creem, que permanecem crendo e que vivem pela fé. Se você está vivendo pela fé, o Senhor não se envergonha de você, pelo contrário, Ele tem prazer de falar o seu nome, de falar de você. Vocês lembram do texto de Jó, quando Satanás se apresenta diante de Deus e você vê Deus falando de Jó? Porque o que é que pode fazer com que o nome de um homem esteja na boca de Deus? É isso aqui. Um homem e uma mulher que vive pela fé. Deus fala para Satanás: viste meu servo Jó? Homem fiel, temente, reto, que se aparta do mal. Conhece ele? Então, quando nós estamos vivendo pela fé, Deus se agrada conosco, Deus se agrada em nós, Deus tem prazer em nós. Deus não se envergonha de nós. E aí ele continua falando, ele vai mais adiante, vai falar sobre outros personagens aí depois de Davi, ele vai falar sobre outros aqui, que ele fala, cita Daniel sem falar o nome, mas cita aqui, né, da Cova dos Leões, fala sobre Sadraque, Mesaque, Abednego, que passaram pela fornalha de fogo sem falar o nome deles também, mas está aqui a história. Fala de alguns profetas aqui, que eles passaram, alguns foram presos, outros foram
cerrados, e assim vai, cerrados ao meio, assim vai. E ele chega depois num outro ponto, e ele fala o seguinte: outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser liberados, e depositaram sua esperança na ressurreição. Alguns foram alvos de zombaria, de açoites, outros acorrentados em prisões, alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, ainda outros mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, se esconderam em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. É interessante porque ele começa o texto falando de pessoas que obtiveram vitórias, de pessoas que tiveram realizações extraordinárias. Fala sobre Noé, fala sobre Enoque, fala sobre Abraão, Isaac, Jacó, fala sobre muitas pessoas que viveram experiências sobrenaturais fortes, impactantes. Você fala assim: isso é que é fé. Olha só que milagre, olha só que coisa extraordinária. Falou aqui de mulheres que receberam seus mortos, ou seja, aquelas mulheres lá que tiveram seus familiares ressuscitados no tempo de Elias, no tempo de Eliseu. Mas depois ele começa a falar agora do contrário. Homens que foram torturados, homens que morreram apedrejados, homens que foram presos, homens que viveram fugidos, que foram maltratados, que passaram fome, homens que receberam zombaria, homens que passaram por todo tipo de situação difícil, mas ainda assim não abandonaram a sua fé. Isso nos faz lembrar daquele texto que Paulo diz assim: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente acha que a fé, ela só nos serve, ela só é útil quando um milagre precisa acontecer, quando alguma coisa sobrenatural, extraordinária precisa acontecer. Então eu preciso usar a fé, eu preciso de fé para isso. Mas você também precisa de fé para suportar os problemas, as dificuldades, as adversidades, a perseguição, sem titubear, sem perder a convicção em Deus, sem deixar de acreditar em Deus, sem você trair a confiança de Deus. Você precisa de fé. E ele cita aqui: todos eles obtiveram a aprovação de Deus por causa da sua fé, mesmo talvez tendo morrido, o milagre não chegou. Mesmo talvez passando necessidade, o milagre não chegou naquela hora. Mas eles não desanimaram, eles mantiveram a fé. Mesmo sendo cerrados ao meio, mantiveram a fé. Mesmo sendo apedrejados, mantiveram a fé. Mesmo tendo que se esconder em cavernas, mantiveram a fé. Quem lembra de Davi se escondendo em cavernas no deserto, porque Saul ficou ali anos e anos perseguindo ele com o exército lá no deserto de Israel, mas não perderam a fé. Então o autor aqui, ele coloca para nós pessoas que viram milagres extraordinários e são exemplos de fé por ter visto milagres extraordinários. Mas ele também coloca para nós outras pessoas que não viram milagres extraordinários, que passaram dificuldades terríveis e padeceram no meio das dificuldades, mas ainda assim não abandonaram a fé. E ele fala: irmãos, nós nem chegamos a isso ainda. Ele está dizendo: a gente nem está correndo risco de vida ainda. Vai desanimar por quê então? Olha o que esses homens passaram, olha o que eles viveram, olha o que eles experimentaram, e eles não abandonaram a fé. Então nós vamos desistir? Vamos desanimar? O que você está passando hoje, o que você está sendo privado hoje, a sua adversidade hoje, o seu problema hoje, será que é tão grande, capaz de fazer você perder a fé? Sendo que esses homens que servem de testemunho para nós passaram por coisas terríveis, mas não abandonaram a fé. Quando a gente vê Jesus sendo crucificado,
e olhando para aquela multidão, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A gente tem, às vezes, o intuito, um sentimento no coração, assim, de falar: ah, mas era Jesus, né? Jesus é Deus, né? Era Deus, eu não sou Deus. Eu não tenho o mesmo poder de Jesus, eu não tenho a mesma unção de Jesus, eu não tenho a mesma mansidão de Jesus. Mas aí, poucos capítulos depois, você abre o livro de Atos, capítulo 7 ou 8, agora não lembro exato qual que é o capítulo, e você vai ver Estevão sendo apedrejado. Estevão não era Jesus, Estevão não era Deus, Estevão era um homem como eu e como você. Ele está sendo apedrejado ali. E no meio daquele apedrejamento, ele olha para os céus, ele olha para aquela multidão e fala: Pai, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. Assim como Jesus falou. Como é que pode? Para nos mostrar que isso é para nós também. É possível. É possível você ser perseguido e não perder a fé. É possível você ser perseguido e não amaldiçoar os outros. É possível você ser perseguido e não revidar na mesma intensidade. É possível, porque esses homens nos servem como testemunho. Em Hebreus 12, 1 a 4, então, ele vai falar o seguinte: portanto, irmãos, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande nuvem, ou tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós. Ele está dizendo: olha esse povo todo aí que eu acabei de citar. É como se esse povo todo estivesse na galeria. Quem lembra do Coliseu aqui? Vocês lembram do Coliseu? Então imagina o Coliseu aí. Ele está dizendo que nós estamos numa corrida. A nossa corrida, a nossa caminhada cristã. Nós estamos nessa corrida. E é como se o Coliseu ali, a arquibancada daquele ginásio ali, a arquibancada do Maracanã, está todo olhando para nós, torcendo, querendo que nós terminemos a carreira, terminemos a corrida, sem parar no meio do caminho. Ele está dizendo: olha o tanto de gente que está olhando para vocês. Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Daniel, Davi, esse povo todo está sentado na arquibancada lá, olhando para vocês, correndo, torcendo para vocês e dizendo: vamos, é para chegar até o final, não para no caminho, vai até o final, atravessa a linha de chegada, sem olhar para trás, sem parar, sem abandonar a fé. Essa multidão de testemunhas estão olhando para nós, dizendo: vai, não para, não desanima, continua, nós vencemos. Estamos aqui agora esperando por vocês. E ele está dizendo: então, irmãos, se nós temos esse povo todo como testemunha, para nos dar ânimo, para dizer: olha, continue, então, tira tudo que está me atrapalhando, abandona tudo que está me atrapalhando, tudo que está fazendo você ficar vagaroso, o pecado que te impede de chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Abandone isso. Mantenhamos o nosso olhar firme em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Na minha versão está escrito: o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Por que Cristo suportou a cruz? Porque ele tinha convicção do que ele ia receber depois. Ele tinha convicção de que ele seria glorificado, que ele seria ressuscitado, de que ele receberia o poder que ele recebeu do Pai. Você tem que ter convicção daquilo que o Senhor preparou para nós, daquilo que nos espera. Quando nós cruzarmos a linha de chegada, quando nós terminarmos essa carreira aqui, nós sabemos o que nos espera: a vida eterna. Nós sabemos o que nos espera: um novo nome. Nós sabemos o que nos espera, vestes resplandecentes, um corpo transformado, glorificado. Nós sabemos o que nos espera: o céu de glória, vamos estar com os santos do Senhor, vamos estar com o Pai. Então, ao saber o que nos espera, nós devemos caminhar essa corrida, correr essa corrida com todo o ânimo, com toda a perseverança, olhando para Cristo,
sem desanimar, sem olhar para trás, sem parar. Nós sabemos o que nos espera. Todo atleta, quando ele vai participar de uma competição qualquer, ele busca um prêmio. Não é verdade? Ele busca o prêmio, ele quer o prêmio. Ele quer lá a medalha de ouro dele, né? Ele vai buscar a medalha de ouro, a medalha de prata, a medalha de bronze. Ele vai buscar o prêmio financeiro, se for. Às vezes tem algumas modalidades que é prêmio financeiro. 10 mil, 100 mil, 20 mil, 30 mil. O pessoal do MMA lá, cada luta, né, que ganha tem lá um valor lá em dinheiro que o cara ganha. O cara está buscando um prêmio. Qual que é o nosso prêmio, irmãos? O que você está buscando? O que nós estamos buscando? Você tem que sempre olhar para o seu prêmio. A vida eterna, a vida com Deus. E você se lembrar: o meu prêmio é mais valioso do que eu posso estar sofrendo aqui, do que as minhas dificuldades e adversidades aqui. O meu prêmio é maior. Então, tudo que eu vou deixar aqui, tudo que eu possa perder aqui nessa vida, tudo que eu posso, né, deixar para trás, eu vou deixar sem medo, porque eu sei que o meu prêmio é muito maior. Aquilo que Deus tem para mim é muito melhor. Então Ele está dizendo: olha, olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Por causa da alegria que nos espera, você vai suportar as tribulações e dificuldades que você vai passar aqui, sabendo que vale a pena. Lembra daquela canção? Vai valer a pena. Lembra? Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. E ele continua. E agora, Jesus está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados, nem desanimados. Está cansado, irmão? Está desanimado? Lembre de tudo que Jesus suportou, de tudo que Ele padeceu. Lembre dos açoites. Lembre da coroa de espinhos. Lembre de todo tipo de vitupério que Ele passou. Lembre que Ele foi zombado, humilhado, criticado. Lembre que Ele foi pregado naquela cruz. Lembre de tudo que Ele passou. Se Ele passou tudo isso por amor a nós, se Ele passou tudo isso por nós, você precisa se fortalecer, você precisa se animar. Ele disse: eu venci o mundo. Amém? Você vai vencer o mundo, porque Cristo já venceu o mundo. Eu vou vencer o mundo, nós vamos vencer o mundo, porque Cristo já venceu o mundo, e Cristo está em nós, Cristo habita em mim, Cristo habita em você, por isso nós vamos vencer o mundo. Amém? E ele vai concluir no 4, afinal, vocês ainda nem chegaram a arriscar sua própria vida na luta contra o pecado. Alguém aqui já chegou a arriscar a própria vida por amor a Cristo? Alguns talvez sim, outros talvez não. Mas ele está querendo dizer para os irmãos: olha, irmãos, vocês estão querendo desanimar por pouca coisa? Você pegar o capítulo anterior, você vai ver ele falando sobre isso. Tem irmão que nem está querendo congregar mais. Ele fala isso. No capítulo 10, se você pegar sua Bíblia depois, abre o capítulo 10 e lê na sua casa. Ele vai dizer: irmãos, não deixe de congregar, irmão. Não deixe de se reunir juntos, irmãos. Porque é importante para o crescimento de vocês, é importante para o fortalecimento da sua fé, é importante para a edificação do outro, irmão. Não pare. Vocês estão desanimados por quê? E aí ele vem falar desse capítulo 11. E ele vem citar esses heróis aqui, e ele no 12 vai falar assim: então, irmãos, esse povo passou por tudo isso, não desanimou. Vocês estão passando por um pouquinho de prova aí, já estão desanimando, já estão parando, já estão deixando de congregar. O que é isso, irmãos? Vamos! Vocês nem estão arriscando a vida ainda. Quantos que já tinham arriscado a vida naquela época? Quantos que já tinham morrido, passado por uma perseguição naquela época? E Paulo estava falando: olha, aí vocês nem chegaram a passar perigo de morte ainda, já estão desanimados assim. A gente fica imaginando, né? Nosso país, graças a Deus, ainda não tem isso. Tomara que não tenha ter, mas nunca se sabe, né? A gente tem alguns países aí no mundo que as pessoas que servem a Deus, confessam o nome de Jesus, eles passam realmente privação de correr até risco de vida mesmo. De talvez ser obrigado a negar Jesus, a negar a palavra.
E eles, por não negar a Cristo, por não negar ao Senhor, vão até as últimas consequências. E a gente olha para eles e não vê eles desanimados. A gente olha para eles e eles permanecem ali, firmes. Perdem a vida, mas não perdem a fé. E às vezes, muitas vezes, nós permitimos que coisas tão pequenas abalem a nossa fé. Que coisas tão pequenas nos tirem a confiança em Deus. Que coisas tão pequenas nos façam pensar: será que realmente essa promessa é de Deus para mim? Será que realmente Deus vai cumprir isso? A gente começa a duvidar de Deus, duvidar das promessas de Deus, duvidar daquilo que Ele nos prometeu. Não faça isso. Aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar de pé. Se você está por algum motivo desanimado, se você está abatido, se você está frustrado, se você está passando por algum tipo de prova, de luta, perseguição, angústia, medo, ansiedade, coloque diante do Senhor esse momento. Apresente a Deus essa hora. Ele é fiel para te fortalecer, para te renovar, para te manter de pé, para te manter caminhando, para te manter perseverando. Ele não quer que nós olhemos para trás. Ele não quer que nós paremos na caminhada. Ele não quer que a gente retroceda. Ele quer que a gente permaneça seguindo em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. Crescermos e sermos a imagem e semelhança de Jesus aqui nessa terra. É isso que Ele espera e sonha para cada um de nós. Então, apresente ao Senhor hoje. O que você está passando? O que está acontecendo com você? Diga para Ele: Senhor, talvez eu esteja fraco, eu preciso de renovo. Senhor, talvez eu tenha perdido a visão, eu preciso que a minha visão seja restaurada. Senhor, talvez eu tenha perdido os sonhos e eu não estou conseguindo sonhar mais, eu preciso que o Senhor restaure meus sonhos. Senhor, talvez eu tenha enterrado meus dons, meus talentos, e eu estou precisando que o Senhor restitua os meus dons, os meus talentos, para que eu possa servir melhor o Senhor. Talvez seja uma outra área da sua vida que você está cedendo ao pecado, e você precisa apresentar ao Senhor hoje e dizer: Senhor, talvez eu retrocedi, Pai. Eu estou dando brecha para o inimigo onde eu já tinha vencido antes, e agora voltei a dar brecha para o adversário, voltei a fazer aquilo que eu não fazia e não devia estar fazendo. Apresente diante do Senhor nesse momento. Vamos orar, porque é o Senhor Jesus que nos garante a vitória. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós que nos garante a vitória. Amém, queridos? Não é na nossa própria força que nós vamos alcançar a vitória. Não é no nosso próprio mérito que nós vamos chegar a lugar nenhum. Mas com a força de Cristo em nós, com a força do Senhor em nós, nós vamos conseguir a vitória. Amém? Nós vamos perseverar até o fim. Nós vamos alcançar a coroa que nos foi proposta pelo Senhor. A coroa da vida, a coroa de glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar a mão no nosso coração, vamos orar. Senhor amado, nós apresentamos a Ti, Pai, cada uma das pessoas que estão aqui hoje, Pai. Cada criança, cada jovem, cada adulto, cada irmão, irmã, idoso, idosa. Senhor, cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor mude, Senhor, a mente, o coração e a alma de cada um de nós. Que o Senhor invada o nosso ser nesse momento. Que o Senhor tire dos nossos corações tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Faz Tua vontade em nós, Senhor. Tira, Senhor, todo pecado, toda iniquidade, toda maldade. Tira todo desânimo. Tira, Senhor, toda ansiedade, todo medo, toda preocupação.
Senhor, nos ajude a vencer as tribulações, as provas, as dificuldades que se levantam contra nós. Nos ajude, Pai, a permanecer, Pai, a continuar caminhando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Não nos deixe perecer, Senhor. Não nos deixe perecer. Não nos deixe, Pai, olhar para trás. Não nos deixe falhar, Senhor. Nós queremos permanecer nessa corrida até o final. Nós queremos chegar, Senhor, à reta final e receber de Ti, Senhor, a nossa coroa, Pai. Receber de Ti o nosso galardão, Senhor. Não nos deixe desanimar, Senhor. Não nos deixe olhar para trás, não nos deixe parar, Senhor, mas nos mantenha avançando. Nos mantenha avançando, Pai, dia após dia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quando você sair daqui hoje, comenta com alguém sobre aquilo que você ouviu, né? Comenta com o irmão que não veio. Comenta com aquele seu amigo, aquele seu vizinho, aquele seu parente. Fala com ele: ó, a gente não pode parar na caminhada, não. A gente tem que perseverar. Assim como os heróis da fé perseveraram até o fim. Alguns foram vitoriosos, alguns receberam milagres, outros padeceram por amor a Cristo, morreram, deram suas vidas, mas nenhum deles abandonou a fé. Então você não vai abandonar a fé, não. Permanece até o final, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar os irmãos, amanhã, nosso GECEL, na casa do irmão Adenildo, da irmã Janice, né? 19h30, no domingo pela manhã, escola bíblica, 9 horas. E o nosso culto à noite